Olá, boa noite. Vamos falar nesse vídeo um pouquinho do que é EIRELI e de como funciona uma EIRELI. A empresa individual de responsabilidade limitada, mais conhecida como EIRELI, é uma categoria empresarial, né, que permite a constituição de uma empresa com apenas um sócio, quer dizer que é o próprio empresário, uma única pessoa. Essa modalidade foi criada em 2011 e surgiu com o propósito de acabar com a figura do sócio fictício, uma prática bastante comum em empresas registradas, como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por duas pessoas e agora podem ser abertas como um único sócio. Vamos saber agora como funciona o capital social da EIRELI. Muita gente vê na EIRELI uma grande possibilidade, a melhor segurança, né, para vir uma segurança na hora de abrir o negócio, proteger os bens e tendo tranquilidade para trocar o negócio de forma independente. Mas o capital social é uma grande dúvida, né? Algo bem crucial realmente na hora que você vai abrir sua EIRELI. Então, o que calcula mais ou menos são 6 vezes o salário mínimo vigente, né, no ano decorrente. Então, a integralização em si é o ato de transferir bens ou dinheiro para o nome da empresa. Se você optar por comprar através de bens, né, no nome da empresa, como por exemplo carro ou imóveis, você vai ter que destacar uma cláusula no contrato social da empresa. E quando for protocolar em contrato na junta comercial, você deve listar os itens que estão passando, né, do seu nome para a sua empresa. Depois disso, você deve ir a um órgão para alteração da posse, né, da alteração para fazer esse processo. Então, vale lembrar que o principal ponto de diferença entre uma EI e EIRELI é a responsabilidade que se torna crucial em caso de endividamento e falência, que é justamente que ele só engloba os seus bens da empresa, não os seus bens pessoais, né? Então, como a gente faz para definir o nome de uma EIRELI? O nome da empresa ela pode ser de duas maneiras, por denominação ou firma, né? Então, denominação deverá conter palavras que denotem a atividade da empresa, açougue, padaria, construção. E caso haja mais de uma atividade, né, pode escolher entre elas. A firma. Quando adotar o nome de firma, deverá se formar um nome próprio para a figura de forma completa, podendo ser abreviada ou não. Então, você pode colocar um nome, seu nome, uma coisa mais voltado justamente para a atividade da empresa. Por exemplo, aqui eu fiz assim o nome da minha empresa, né? 3G Marketing EIRELI, né? Caso fosse o nome, né? Mas eu sou MEI mesmo, não sou EIRELI, eu sou apenas uma MEI. E também o exemplo de firma, dei o exemplo de Eline Cabo Verde, né? E seria Eline Cabo Verde EIRELI. O diferencial de EIRELI, né, para algumas outras modalidades, né, de empresa, né, a gente pode ver no decorrer também desse vídeo, tá? É necessário sempre prestar atenção, né, nos detalhes para não errar na hora de você for abrir sua empresa. Atentar realmente a pequenos detalhes, né, como a questão tributária, ela é fundamental, a questão do seu faturamento, a questão de se você tem restrição, várias possibilidades, né, juntamente com a legislação. Então, você tem que estar de acordo com você tem que verificar a melhor tributação para o seu negócio, né? Então, a EIRELI versus MEI, né? Qual a diferença, né? Se existe a diferença, né? E existe. No caso do empreendedor individual MEI, não há a necessidade de dispor de capital, né? No caso, não precisa iniciar com capital. O que é exigido pela EIRELI? Você tem uma quantia que você tem que começar a investir para justamente você abrir sua EIRELI.
Assim como na Eireli, não há exigência de sócio. Nesse aspecto, os dois são iguais. O faturamento da MEI só pode ultrapassar 81 mil por ano. Não há essa limitação no faturamento para a Eireli. Então, quer dizer, o faturamento anual da Eireli, ela vai, não tem um limite, por exemplo, como a MEI. A MEI ela já tem um limite, então tem um teto máximo para ela atingir por ano, né? E a Eireli, no caso, não tem. Então, falando um pouquinho sobre o artigo 7º, né? Ele fala o seguinte, que somente o patrimônio social da empresa responderá pelos dividendos da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese que não se confundirão em qualquer situação com o patrimônio do titular, que constitui ressalvados casos de fraude. Aí varia em relação de cada caso. Mas, no primeiro momento, os bens que é da empresa, e os bens pessoais do empresário, os bens pessoais do empresário. As vantagens de montar uma Eireli. Quais as vantagens que muitos empresários, né, muita gente vê realmente essa vantagem. Permite ao empresário criar uma empresa de responsabilidade limitada, podendo exercer qualquer atividade empresarial sem a necessidade de comprometer seu patrimônio pessoal, dentro de algumas determinações na legislação. A responsabilidade do sócio fica limitada do capital social. Então, o que vem? Justamente aquilo que a gente vinha falando, que o próprio dono, o empresário, tem os seus bens, e caso de repente abre falência, né, vai ser de primeiro momento apenas os bens da empresa, tá? Então varia muito do caso. Em caso de fraudes, né, por exemplo, foi citado no artigo 7º, a gente tem esse cuidado realmente, né, nessa questão de fraude, né, caso a empresa venha fazer algo incorreto. Então, o que é preciso para abrir uma Eireli? Você precisa encontrar um contador de confiança, né, elaborar um contrato social, fazer registro juntamente à junta comercial. Então, o que seria, onde que eu vou abrir uma Eireli? Você vai abrir junta lá, fazer um registro na junta comercial. Lá, você vai ter o seu CNPJ, sua inscrição estadual, e depois você vai correr atrás da sua inscrição municipal, depois procurar o alvará de localização e funcionamento, licenças e inscrições nos órgãos de regulação estaduais e municipais, e procurar um órgão de classe necessário dependendo da atividade e conseguir seu certificado digital. Então, isso é um resumo, né, de como funciona realmente a Eireli, o que vem ser justamente, e a gente ter todo um cuidado, né, de quando for abrir, qual negócio, se atentar às tributações, porque varia, né. Então, um resumo é que a Eireli, ela é uma empresa individual de responsabilidade limitada. É uma modalidade de empresa que é formada por um único sócio, é só uma única pessoa, né? Então, ele é o único dono, não tem mais ninguém, só é ele ou ela. A Eireli existe desde o ano de 2011, né? Então, a gente já vê um aumento bem grande em relação à Eireli, né? Então, venho comunicar que é preciso ter toda uma atenção, você ter todo um cuidado, se é isso mesmo que você quer para o seu negócio, se está de acordo com sua atividade, se está de acordo com o que você quer realmente para o seu projeto. Então, fico por aqui, me chamo Eline, sou acadêmica de marketing e essa disciplina é Direito Comercial. Muito obrigada.